A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos hoje com uma presença muito esperada. Está conosco o nosso pastor Daniel Ferreira. Tudo em paz, meu? Oi, tudo bem? Boa noite. Eu costumo dizer que estou feliz de estar aqui, né? E eu me sinto à vontade, como na sala da minha Casa. É um prazer, Ed. Gesiel Gomes. Não, Gesaías. Eu fiquei calado só pra ver, né? Gesaías. Mas não é tão comum não, o nome não. Então tem. Pastor, se acertou no primeiro dia, já tá no lucro. Tranquilo. Amém, pastor. Que alegria, pastor. Que alegria estarmos juntos. E vamos discorrer aqui numa conversa. A primeira pergunta que a gente faz, a gente inclusive julgou por muito tempo que era uma pergunta difícil de se responder. Mas a gente aprendeu esses dias que só tem dificuldade de responder quem não é afirmado. Então, talvez não seja. Já não é mais tão difícil. Aí a gente parou, não foi de fazer isso. Ele dispôs o respeito de orfandade. Só com paternidade, né? Porque diz respeito aí não saber quem você é, né? Mas quem é Daniel Ferreira? Então, Daniel Ferreira de Almeida é como o neto do tradutor da Bíblia, né? João Ferreira de Almeida. O que mais? Aqui na cidade muita gente me conhece como Danielzinho. Eu comecei muito novo em missões aqui, num movimento missionário bem intenso. Eu sou pai da Nina, Liz e Bela, 3 meninas. Casado com a Cristal, que mais? Como eu falei, as 4 cavaleiros do Apocalipse às vezes em casa. Mas Deus já é uma missão, né, pastor? Já é a primeira missão. Deus tem me dado graça, mas é uma alegria também. Ser pai de meninas, assim, é um negócio que esses dias eu tava, a minha filha, a gente tava falando, o que quer ser quando crescer, né? O que você quer crescer? Aí minha mais velha, não, eu quero ser atriz, pai, eu quero ser atriz, ela gosta de dançar, ela é muito artística. A filha do meio, e aí, Lizoca, você quer ser o quê? Eu quero ser um unicórnio. Legal pra caramba. Então, sou pai, sou esposo, eu faço parte da Igreja Ponte, eu faço parte do Conselho Pastoral da Igreja, como pastor auxiliar. Eu sou o líder e fundador da base da Jocum Natal aqui, desde a fundação dela, né? Foi 2017, então vai fazer 8 anos agora em julho. O que mais? Eu sou formado em música pela UFRN, estou me formando em bacharel em teologia esse semestre e acho que é isso, né? Não sei mais coisa para falar. Né? A sensação é tipo um déjà vu. A sensação... Sou filho da minha mãe, né? Claro, filho da minha mãe. Mas uma cabeleireira assim incrível daqui da cidade. Meu pai, um militar aposentado, então assim muita parte da minha infância assim eu cresci num ambiente até militar, legal. Isso, né? E aí... pronto. Isso é Nunca pensou em servir, não? Já pensei em servir. Só que no dia que eu fui me alistar, eu esqueci meu óculos. Eu fui reprovado. Essa história foi até engraçada, mas aí eu... Não, isso é familiar. Que eu perdi meu óculos essa semana. Fui reprovado dentro. Na prova do Detran, perdeu o óculos aí. Mas sabe o que é engraçado? Quando a minha irmã e meu irmão serviram, né? Minha irmã até hoje serve. Ela é controladora de voo lá em Recife. E aí, quando eu falei pro meu pai que eu queria ir para missões, que Deus me chamou para isso, ele, assim, a primeira coisa que ele fez, como todo pai responsável, é dizer: você tá louco? Você tá doido? Olha os concursos que tem aí, Caixa Econômica, tem um concurso dos Correios, cara, você é maluco? Você vai para missões? E aí a forma como eu fui buscar Deus, orar, e meu pai muito militar, e minha irmã tinha largado tudo aqui para servir. Então ela larga tudo, larga emprego, faculdade, vai para São Paulo e lá ela faz um curso e passa, pronto, virou controlador de voo. E tá servindo até hoje, né? Eu falei, pai, a Rafaela não foi chamada e tal, e tá lá, depois aí eu fui escalado também. Cara, alguém legal. me comissionou, é um exército muito grande, e eu não jurei a bandeira. Eu botei a mão na Bíblia e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí veio um pai e disse: então você vai ser o melhor soldado, então. Foi a linguagem que ele entendeu para abençoar, e abençoou. E hoje, assim, o meu pai, a primeira vez que ele foi na Jocum aqui, ainda estava começando, né? Ele vai lá à tarde, assim, na hora do café, aí ele fica olhando o prédio. Qual é a hora do café, pastor? Normalmente 4 horas, 4h30. É importante saber, né? Aí a gente compra um pão doce e tal, senta na mesa, aí ele para, olha assim, diz: olha, aí vamos orar aqui para tomar um café. Ele passa a tarde toda calado e eu fico só analisando, né? Ele observando as pessoas que eu estou liderando, o movimento da base, os missionários. Ele senta na mesa e fala: olha, eu quero dizer que meu filho poderia ser médico, poderia ser
advogado, militar, mas nada me deixaria mais orgulhoso do que ele já é do meu filho ser missionário. Aí eu segurei o choro, falei, poxa, missão cumprida. Missão cumprida, muita coisa para fazer, né? Mas que bom que ele entendeu. Hoje meu pai é missionário. Que legal. Hoje ele aposentou, trabalha com missões portas, segurando as cordas, que vai também para o interior, entrega a Bíblia, abençoa as comunidades e tal. Então, bacana. É isso aí. Pastor, dentro desse assunto aí, como a gente começou, né? A gente começou, eu esqueci. Tu tem alguma pergunta de imediato, não? Tem assim. É muito curioso a gente ouvir, né, as histórias dos missionários e tal, mas o que faz uma pessoa, né, decidir seguir isso? Normalmente a gente conversa que nas igrejas tradicionais existe uma carreira, né, ministerial, eclesiásticas e tal. E há um conflito nesse conceito distorcido. Sim. De que o missionário obrigatoriamente tem que ser evangelista, né? E a gente sabe na prática que não é bem assim, né? Para que, por exemplo, a base lá funcione, não vai ser só evangelista, vai ter que ter a pessoa que tenha o chamado do pastoreio, que traga uma palavra de ajuntamento, né? Outros que ensinem, enfim. Mas como é isso? Um jovem, né, reconhecer o seu chamado e se jogar dentro de missões. Isso é muito claro no início ou você vai aprendendo no trecho e como é que é na isso? Na tora, né? Rapaz, é uma pergunta que eu acho que não tem uma resposta certa. Porque a forma como Deus chama cada um é muito particular. Assim, né? Acho que o jeito que Deus comissiona ou chama para essa coisa do missionário. No meu caso, quando eu me converti, muito novo, me converti com 15 anos, eu me converti, embora meu pai já era novo convertido, meu irmão também estava na igreja, então eu flertava com a igreja assim, eu ia para a EBD e tal, mas a decisão, e quando eu entreguei o coração para Jesus, foi dentro de um show de rock aqui em Natal. Isso, né? Um evento evangelístico de uma igreja aqui em Natal. A banda na época era a banda, ela chamava Profecia, depois ela virou Ceifa de Imortais, o nome da banda, que era da igreja que eu participei depois, que é a Bara. Que hoje essa banda ainda existe? Né? Não existe mais. Não. Se você talvez colocar Metal Resgate no YouTube, você vai achar alguns vídeos antigos assim, de evangelismo e rock and roll nas praças de Parnamirim e tal. E aí eu fui nessa igreja e a letra da música, mano, falava pra mim, falava assim que falava assim, e ele virá rasgando os céus com a sua voz de trovão para levar seus filhos. Ali eu já tava vendo meu pai mudando, meu irmão mudando. Naquela data, 30 de abril de 2003, eu tinha certeza absoluta que o céu ia rasgar assim, o teto da igreja ia derreter, ele ia vir com um cavalo e ia me levar. Aí eu me ajoelho, me entrego para Jesus, digo, pai, eu aceitei Jesus e tal. E assim, foi o meu dia mais feliz da minha vida. Eu casei, eu tenho minhas filhas, foi dias muito especiais, mas nada me marcou no dia que eu conheci Jesus. 15 anos? Eu tinha 15 anos. Então, eu confesso, alguma pessoa me perguntou na comunidade que eu evangelizo, falou assim, Daniel, qual é a tua legião? Você é catimbozeiro, você é espírita, você é da lei dos crentes. E eu falo, eu não sigo uma religião, eu sigo uma pessoa. Eu sigo Jesus, né? Então foi ele que eu conheci naquela noite. Então eu aceito Jesus num evento evangelístico, tipo num evento missionário. Né? E aí, na minha igreja, normalmente eu queria falar para todo mundo da escola, cara, você não sabe o que aconteceu essa semana. Eu fui pra um show de rock, que massa, você sempre vai. Não, cara, você não tá entendendo. Você não sabe quem eu conheci lá, quem? Paul McCartney? Eu disse, não, cara, eu conheci Cristo. Você tá doido, os meninos da minha idade, né? Papo de crente agora. Eu falei, meu irmão, você... Não, cara, e eu... Vamos lá na minha igreja, vamos na igreja e tal. E ele começou a ver, o pastor que eu tava na igreja começou a perceber esse meu movimento de chamar muitos visitantes na igreja, evangelizando. E quase que... inconveniente até, assim, sabe aquele cara chato, cara chato, e muita gente fala assim, não, isso é fogo de palha, porque se converteu agora, o problema é que só aumentou a palha, o fogo tá até 20 e tantos anos perturbador de Israel. Perturbador de Israel. Então ele percebe isso e ele marcou um retiro com os líderes da igreja, líder de jovem, líder de célula, líder de louvor, e aí ele me chama, vamos pro retiro e tal. Eu nem sabia muito bem como é que funcionava isso. Eu sei que o meu pai vai na casa do pastor para entender como é que funciona isso. Aí o pastor explica, o pastor Júnior da Igreja Cristã Eterna Aliança. Até hoje ele é o pastor de lá. Antigamente chamava a comunidade Bara. Ele explica pro meu pai, acalma o coração dele. E eu vou até porque meu pai estava numa outra igreja, igreja batista, mais ortodoxa e tal.
Quando eu vou para lá, pro retiro, era sobre dons e vocação. Eles chamam outro pastor para fazer um teste de dons, e aí nesse teste descobriu-se, não sei como, não lembro, sei que tinha uns questionários, umas entrevistas e tal. Falava, cara, você tem um dom de evangelista. Tá na Bíblia, dos 5 dons ministeriais, né? Pastor, mestre, tá, apóstolo. E você é evangelista. Eu falei, sim, e na prática, como é que funciona? Não, cara, acho que você tem facilidade de transmitir o evangelho, de falar de Jesus e tal. Aí agora? Aí disse, não, agora a gente tem que lapidar isso. Então ele começa a me dar livros, como é que fala? Sugerir livros e falar nome de missionários para eu correr atrás. Então falou sobre o Ronaldo Lidório, falou outros teólogos daqui que falam sobre assuntos, Russell Shedd e tal. E os heróis da fé, né? Orlando Boyer, um pastor da Assembleia de Deus, inclusive, ele escreveu esse livro Heróis da Fé, que para mim, depois da Bíblia, é o livro que eu mais li. Aí fala Savonarola, Martinho Lutero, George Whitefield, Charles Spurgeon, John Wesley, são 20 homens, né? Moody. E aí eu vou lendo aqueles caras e eu falo, meu irmão, é isso. Meu coração queimando sobre missões. Mas até então não tinha tomado a decisão. Eu vou falar uma coisa que eu não falei da outra vez, sobre assim, a decisão mesmo, né? E aí eu vou aprendendo sobre esses caras, entendendo que era mais ou menos por esse caminho que eu ia seguir, fazendo alguns evangelismos pontuais na escola, tal, muito solitário ainda. E depois eu conheço o Nativa, Missões de Impacto, que trabalhava aqui, nasceu em 2006, eu acho, 2006, 2007. E aí eu me vinculo muito rápido, assim. Eles vão divulgar o movimento numa igreja na frente da casa que eu morava. Aí eu vou lá visitar essa igreja e por jesuicidência tava o cara falando sobre isso. Eu falei, mano, é isso aí. Cara, o que ele tá falando, eu sinto aqui dentro. Não era mais aquela missão longe de John Wesley, de não sei o que, ou então da África, que só vê os cultos de missões, aquela foto da África, que é muito distante, que você tem que levantar uma grana, cumprir uma meta e levar. Então, missões nas igrejas daqui, na Natal, era muito resumida a isso. E eu fico, cara, o cara tá falando sobre pregar o evangelho na faculdade, no Cefet, na praça, é isso. Então, a gente faz a cola. E aí eu participo desse ministério, né, do Nativa, foi quase 10 anos, então evangelizando Natal, Carnaval, nas praças, escola, na Ribeira. Não é de nenhuma denominação, não? Não, é interdenominacional. Ele começa quase como o ministério de evangelismo na Igreja Batista Filadélfia, na rua ali da TV Ponta Negra. E então, só que aí rapidamente ele cria uma proporção grande. Só que aí era assim, eu estudava, eu fazia ensino médio ainda, segundo, terceiro ano de ensino médio, e aí depois eu ia para as reuniões lá e fazia evangelismo, mas eu lembrei o dia que eu decidi, eu vou para São Paulo visitar minha família e minha tia me dá um livro, que eu não lembro o nome do livro, eu lembro mais ou menos da capa, é uma capa preta que tem uma foto de uma rua de São Paulo, assim, meio amarelada, e contava a história de um pastor que trabalhava nas ruas de São Paulo, entregando sopa, evangelizando, discipulando, e vários testemunhos, algumas fotos, e o avião atrasa, não sei o quê, e até então os missionários que eu tinha lido eram tudo muito longe. Isso. E agora tem um cara de São Paulo, um pastor, e aí eu no avião, cara, lendo aquele livro, eu fiquei, mano, é isso, tipo, não tem pra onde correr. O sonho do meu pai queria que eu fizesse um concurso da Caixa Econômica, ou dos Correios, ou que eu fosse militar. E eu vi naquele livro lá, cara, é isso aqui, tipo, eu encontrei o meu chamado, porque aquilo, quando eu li aquele livro, eu já não tinha mais dúvida. Deus me chamou para isso aqui. Eu não conheço o pastor, não lembro o nome dele, mas eu vendo as histórias dele, cara, é isso aqui. A gente tá, eu tô diante de alguém que eu quero ser amanhã. E eu, de novo, um cara que eu não lembro o nome, nada, mas o que ele carregava virou uma referência, né? Então ali foi uma decisão. E aí é isso, eu evangelizando com Nativa, aí com a Jocum eu evangelizando com as garotas de programa, evangelizando elas com a minha igreja na Roberto Freire, para um carro, desce um monte de missionários dentro desse carro, são jocumeiros de um prático de ETED. Eles evangelizam as meninas, depois vai conversar comigo, aí eles falam que é Jocum, que movimento é esse, e aí eu conheço 2010, aí eu vou fazer a ETED de Fortaleza, e a gente faz evangelismo tanto nas FEBEMs de Fortaleza, tem uns pré-práticos que chama, durante o teórico a gente vai, então fui quase todas as FEBEMs de Fortaleza evangelizar, inclusive FEBEMs femininas, masculinas, foi uma experiência bem legal, assim. Depois eu fui para o interior do Ceará, chamado Tianguá e Viçosa, a gente foi numa cidade chamada Presidente Vargas, no interior do Maranhão, desculpa, aí eu vou para Recife, lá estava tendo um jubileu, aos 50 anos de Jocum no mundo, Lauren Cunningham estava lá com a sua esposa, da Alene. Ele passou em várias bases de Jocum no Brasil e estava lá e eu vi o cara pregando, o cara que fundou tudo, o movimento. E aí só desse dia eu tenho várias histórias, né?
Mas foi bem interessante. De lá, a gente vai para o Rio de Janeiro para pagar o visto, e aí eu vou para o México e trabalho um mês no México, evangelizando filho de narcotraficante em várias igrejas. Era um movimento que a Jocum estava fazendo chamado Mega Cities, onde eles, por um ano, iam numa grande megalópole, sim, e todas as equipes de ETED, quase que do mundo, iam para lá e distribuíam nas igrejas. Então, todo dia de manhã, um pastor diferente parava lá, buscava a gente ia num contexto. Aí, no outro dia, outro pastor pegava, a gente ia num contexto totalmente diferente. Por um mês. Essa cidade de cabeça... a cidade do México. Cada vez ficando mais apaixonado por isso. E isso aí foi crescendo. Aí depois, termina isso, eu sirvo na Jocum Fortaleza, porque eu adorei trabalhar com os menores infratores. Então eu fico lá 2, 3 meses. Aí eu vou depois para Recife. Aí trabalho 2 anos na casa de recuperação para menores que moram na rua. Então a gente está na rua lá evangelizando, jogando dominó com os meninos e tal, para convencer eles a voluntariamente ir para casa abrigo, que eu morava nessa casa e pregava o evangelho para eles. Então a gente era pai desses meninos, que os pais dele foi comprar cigarro, não voltou mais, está preso, não tinha uma referência paterna. Então os missionários faziam esse papel de paternidade. Tinha as missionárias também cuidando. Na época acho que eram 12 meninos, né? Inclusive um deles cresceu, amadureceu, casou. Hoje ele lidera o ministério do Grão de Mostarda junto com a sua esposa aqui na Jocum Natal, com quase 100 crianças, né? Então é muita história. Pastor, tem uma pergunta que provocou uma curiosidade tudo que você falou, né? A gente podia aqui amanhecer só na experiência de tão intenso que foi isso aí. Mas a gente localmente aqui, né, na nossa região, a gente passa por um momento que chega hoje a ser um paradigma. Quando se trata de missões, né, pelo que o senhor falou, ele não é uma simples estratégia de arapuca como as igrejas fazem hoje. A galera já sacou como é que é. É o golpe, né? Tá me dando sopa, mas quer que eu seja crente. Trocar sopa por Jesus, né? Né? E aí, a gente vê na prática, né, que quando vai fazer missões urbanas, é necessário que se haja um relacionamento, né? Não é simplesmente uma mercadoria que a gente troca favores, eu vou cuidar de você, mas na verdade a minha intenção, eu estou pouco me lixando que você, eu estou querendo é que você aceite Jesus. E antes dele responder, eu quero abrir um parênteses. Isso que você está perguntando comprova quando o indivíduo pergunta ao senhor de que leis o senhor é. Sim. Ou seja, ali não estava sendo oferecido a religião. Sim. A ação social ali que existia era independente da religião. Continua. Não, exatamente, porque aí na prática é percebível, né, que esse povo ele já é naturalmente, eu vou falar a palavra extorquido, mas não sei nem se chega a se enquadrar isso, mas tipo assim, todo mundo que se aproxima quer tirar um benefício disso. No mínimo assustado, né? Eles já são, todo mundo que chega quer um benefício, quer um voto, quer sei lá o quê, quer que eu participe sei de quê para se promover, né? Sim. Participar de um vídeo sei de quê para uma campanha não sei das plantas. E quando na verdade chega a uma comissão, né? Fazendo o ID de Jesus, isso me remete a um texto bíblico de Jesus, chega para lá no poço para falar com a samaritana. Ele cria um vínculo, um relacionamento. Sim. Ali, e ali ela sai igual o senhor, ganhando toda a cidade. Perturbando, né? E essa é a minha pergunta, pastor. Como que o senhor vê hoje, dentro de eu vou falar uma palavra um pouco pesada, peço desculpa aí aos amigos, né, que nos assistem, mas um conceito tão distorcido sobre missões, né, que na verdade não passa de um culto temático, né, para quem é, né, religioso ou faz parte de alguma congregação. E por outro lado, como é que a gente pode conscientizar as pessoas a entender que quando você for fazer algo, faça pela pessoa? É Cristo na vida. As pessoas precisam ver Cristo em você antes da placa da sua igreja. Missões tem nada a ver com a placa da sua igreja. Tem nada a ver com a placa, né? E aí, como é que é isso na Jocum, que é hoje que o senhor representa, né? Quais são os pilares? Tem muita gente aí que já ouviu falar na Jocum, mas não sabe como é que funciona. Sim. O que é a Jocum? Como é que é isso? Explica melhor pra gente. Tá bom, vai bastante coisa, mas vamos lá. A Jocum, ela é um movimento internacional e interdenominacional, né? Ela faz 50 anos no Brasil, mas ela já tem bastante tempo. Ela começa nos anos 60. Lauren Cunningham, que é o fundador, ele tem uma visão do mapa mundi, onde os continentes são inundados com jovens. Então ele olha o mapa mundi, vê ondas vindo assim, caramba, tsunami, aí ele olha jovens. E aí você vai ver, talvez é o maior movimento missionário do mundo. Assim.
E Loren foi em todos os continentes do mundo, né? E morreu acendendo a tocha de vários jovens, assim, continue, né? Então, o pilar da Jocum são 3, assim, a gente fala que é evangelismo, justiça, misericórdia e treinamento. Então a gente prega o evangelho, a gente abraça o pobre e a gente ensina outros a fazerem o mesmo. Basicamente isso, né? Sobre essa coisa como eu posso dizer, que você está falando, né, da legião. A senhorinha lá pergunta para mim, Daniel, qual é a tua legião? Você é da lei do espírita, dos catimbozeiros? Você é da lei dos crentes? Porque ela fala assim, ó, Deivinho, que é o neto dela, tava com dor de barriga, foi pro hospital, foi tudo, e ninguém resolveu. O remédio, você botou a mão na cabeça, na barriga do menino, orou e ele foi curado. Isso é coisa de catimbozeiro. Mas também você falou aqui de Jesus, não sei o que e tal, pra Micaele, a outra netinha dela, neta assim, adolescente já, né, 19 anos, uma menina já, uma mulher já, moça. E aí ela aceita Jesus, pede uma Bíblia, lê a Bíblia e você batiza ela. Isso é coisa de pastor, coisa de crente. Mas também tem Doca, que eles eram só juntos, Doca e Gile, amancebados, e você prega o evangelho, eles não sabem ler, você dá uma Bíblia em áudio para eles escutam a Bíblia, entendem que precisam casar, e eles casam, você faz o casamento, isso é coisa de padre. Então qual é a tua legião? E eu falei, não, eu sigo uma pessoa. É uma pessoa que eu sigo, é Cristo. E assim, fazer missões é fazer amigos. Eu falei isso na minha aula, assim. O que é missões? Cara, missões é fazer amigos. Eu acho que eu tenho o melhor emprego do mundo, que é fazer amigos. Eu estou fazendo amigo nessa mesa, eu tenho amigos lá em Jardim Progresso, eu tenho amigos em São Paulo, em todo canto. Então, quando a gente burocratiza o evangelismo, burocratiza a missão, a gente cria um grande problema, porque, primeiro, causa medo, estranhamento, parece que missões hoje é um negócio meio embaçado. A gente sabe o que é, mas não é claro, né? Assim, mas o que é, assim? Missões é Jocum? Não, missões não é Jocum. Missões é igreja tal? Não é igreja tal. Missões é sobre uma pessoa e como a gente compartilha isso para as pessoas de forma clara, né? Eu estava dando treinamento para pastores lá em São Paulo, aí teve um cara que falou assim, ó, pastor Danizinho, fala aí para mim como é que eu quero levar uma equipe pro sertão, lá do Nordeste. E aí eu quero levar essa equipe, como é que é, assim, na prática mesmo, como é que eu prego o evangelho pro sertanejo? Aí eu falei, atenção, pastores, cada um pega sua caneta, seu caderno, que eu vou dar uma dica de ouro para você. Aí todo mundo assim, ó, anotando, achando que eu ia dar um versículo, um texto, assim, rebuscado das escrituras, tá? Eu falei, olha, você vai comprar um pacote de pão doce, bem brilhosinho, uma garrafa de café, e você consegue sentar em qualquer casa do sertão. E aí você faz amizade, você conversa, você faz tudo, né? Então, é isso, né? Fazer missões é fazer amigo. Pode ser na rua, com tudo. A questão que você estava falando, né? Da ação social como troca de... como barganha, né? Moeda de troca. Eu te dou a sopa e você vai para minha igreja. Normalmente, o que acontece, eu trabalhei na rua há muitos anos, inclusive aqui no Alecrim, para um carro na frente dos moradores assim, e aí só vem a mãozinha assim com uma marmita, o cara pega, fecha o vidro e vai embora. Dificilmente são os que sentam com eles. Os que conseguem sair do carro, fazem uma roda com violão e começam a cantar música que para o morador de rua não faz sentido nenhum. Ele não sabe o que é candelabro, o que é videira, o que é... Ele não sabe essas palavras, né? Porque, na verdade, eles nem querem ser amigos daquelas pessoas. Desculpa, eu não tô rindo. Porque o pior é que ele falou, o candelabro, o videiro, o cara não tem nem ideia do que é isso. Não, vamos falar que aqui. Que situação. Olha, a peleja tá grande aí na rua, né, irmão? E a pessoa fala, o que você tá falando? O que é peleja? Você tá falando grego, A gente fala que tá ralado, né? Pois Falar tá ralado fica mais fácil. E aí, sentar no chão com um morador de rua, que ele tá ali todo urinado, e que inclusive urinaram nele de madrugada, que ele tá com fome, mas acima de tudo ele não tem ninguém para conversar com ele, porque ele tá fedendo demais e nem os próprios moradores de rua quer sentar com ele. E alguém sentar, eu acho que Jesus sentaria, né? Esse é a dificuldade. Mas se a minha intenção é fazer amizade, então pode ser que ele nem aceite Jesus, mas ele ganhou um amigo. E no momento que ele precisar gritar, tem um amigo. Seu objetivo é esse, é fazer amizade. Fazer amizade. Porque assim, se for só técnica, sabe aqueles caras que vendem o chip de telefone no Alecrim? Olha o chip tal, R$10. É só falar para ele assim, cara, se você falar sobre esse evangelho aqui, ó, para cada pessoa que você falar, você vai ganhar R$10. Meu irmão, esse vendedor de chip, ele vai ser o maior evangelista de Natal. Se for só por técnica. Porque o cara sabe vender, sabe falar. Aí
Mesmo quantas pessoas ele vai evangelizar naquele dia? Porque o objetivo dele é ter os R$10 por cada alminha que ele falar do evangelho. Não precisa nem aceitar, porque é o Espírito Santo que faz mesmo. A verdade é a verdade até na boca do mentiroso. Mesmo se ele não for um cara crente, mas ele vai pregar a verdade, pode, né? A intenção dele não é por técnica, é por relacionamento. A gente vê relacionamento desde Gênesis, Adão e Eva e tal. Então, missões é a gente fazer amigos, né? pra gente botar na mesa as pessoas que acham que não foram convidadas, acham que não tem estrutura, acham que não tem roupa. Não, eu não sou digno de sentar nessa mesa. Então, eu também não era, ele me chamou, vamos comigo. Né? Alguém disse que missões é um mendigo mostrando para outro onde é que está o pão. Então, isso faz toda a diferença. O senhor foi muito cirúrgico aí quando usou o termo não sou digno. Esse posicionamento de não se achar digno ou de se achar acima da média. Porque às vezes o camarada acha que aquele... Eu fiquei pensando agora na cena, o camarada só estendendo o braço ali. Sim. Talvez na cabeça desse indivíduo ele esteja fazendo missões. Talvez. Ou tirando a foto, né? Desse miserável. Talvez. E assim, a gente não está para ser pragmático nem para trazer um diagnóstico negativo, né? E eu falava esses dias, a gente conversando a respeito, a gente tem um grupo do podcast que depois do podcast e antes do podcast a gente disse que é o grupo de fofoca. A gente conversa a respeito do que é que... E o interessante, a Jocum nunca quis ser igreja. Não. Nunca quis ser igreja, mas poderia. Não que quisesse ou que pudesse, mas tinha uma estrutura para isso. Estrutura que você fala que é de pessoas ou física? Assim, tudo. Pessoas. Tinha a palavra, tinha pessoas disponíveis, visão mas clara, a visão era outra. É assim, a visão que tinha era outra. E hoje vocês, eu digo vocês, a Jocum, ele treinam pessoas para que executem ou para que levem isso para dentro das suas igrejas. É assim, pastor? É também. Assim, eu vi que vocês tiveram um podcast aqui falando sobre as áreas de influência da sociedade, né? Sim. Então, Loren Cunningham, ele batia muito nessa tecla. Então, é treinar e também eles estarem atuando nas áreas de influência da sociedade. Mas, além disso, a gente treina porque o lema da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, esse é o nosso lema. Então, eu vou conhecer, quanto mais eu conheço dele, mais eu quero tornar ele conhecido aonde eu for. Então, esse treinamento, quando você vai fazer a ETED, por exemplo, não fala só sobre técnicas de evangelismo fora. Então, ele fala sobre cosmovisão, paternidade, natureza e caráter de Deus, pessoa e obra do Espírito Santo, coisas para conhecer Deus profundamente e a gente se conhecer como pessoa. Porque tem muita coisa que a gente não conhece. Por que a gente veste o que veste? Por que a gente faz o que faz? Por que a gente tem um podcast? Por que eu dirijo como eu dirijo? Perguntas que fazem sentido, mas que a gente não para pensar, né? Por que eu trabalho com o que eu trabalho? Por que mesmo, hein? Será que é só trabalhar, para no final do mês pegar o boleto e pagar, e depois eu ficar velho e não conseguir usufruir daquilo que eu juntei e morrer? E ser jubilado, como a gente falou antes? Será mesmo que é para isso? Então, a ideia é sentar, vamos refletir, vamos entender quem é Deus, entender quem é nós na história de Deus, porque Deus tem uma história, como a gente participa nela, como Ele nos convida a participar dela, e a partir daí a gente ir para os povos. E aí os povos pode ser perto, longe, e tem os menos evangelizados do Brasil, né, que são os indígenas, ribeirinhos, quilombolas, os surdos, os sertanejos, os mais pobres entre os pobres e os mais ricos entre os ricos. Então a ideia é alcançar todo mundo, já que eu conheço a Deus, eu estou conhecendo, eu acho que a gente pode passar a vida toda estudando. Eu faço teologia, me formo esse ano, mas eu não sei nem 0,0001 de quem é Deus de verdade, porque a imensidão é muita coisa, né? Mas a ideia é conhecê-lo para deixar ele conhecido. Não é ser igreja, não é no DNA da Jocum, não é ser uma instituição. Talvez espaço físico teria, talvez tudo, mas o foco dela é treinar missionários e enviar. Seja pela própria Jocum, seja voltar para a igreja, porque o cara que faz uma escola, a ETED, por exemplo, ela volta muito mais equipado para trabalhar com a igreja. Porque, honestamente, nas nossas igrejas, oração, louvor, intercessão, quantas vezes por semana a gente faz? Vamos ser aqui 3, 4 vezes, se espremer. Uma igreja bem ativa, talvez faz 4 vezes na semana. E mesmo assim... Nem todo mundo está nos 4. Nem todo mundo está nos 4, né? Então, talvez tenha uns 4, 5 irmãos no culto matutino, aí tem o culto de oração, que é na quarta-feira à noite, sei lá, e sempre, né? Mas sempre é no domingo à noite, que está todo mundo, ou boa parte, é que tem ali louvor. Na Jocum, uma escola integral, todo dia.
Tem tudo. Tem oração, devocional, intercessão, louvor, 1 hora de louvor buscando a Deus. Então o camarada acorda de manhã assim, de saco cheio, todo cansado, né? Mas senta na mesa, tá lá, assim, não quer nem andar, não consegue nem andar. Não termina a última música, a gente tá cantando lá. Porque a ideia é que ele conheça a Deus profundamente, né? Então é sobre isso. E aí tem uma dica, né? Você que tá chegando agora, tem um episódio aí que vai dizer exatamente isso. Passa a conhecer a Deus que você vai se conhecer. É como se fosse aquela alusão, quanto mais próximo da luz eu chego, mais imperfeição eu encontro em mim, né? E aí já não tem mais aquela situação do vidro, do eu sou melhor. E isso, a gente teve passando uma situação de evangelismo que a gente foi feito no sertão, e aí teve um senhorzinho que eu achei muito engraçado ele dizendo isso. A gente ia passando, né? E aí o pastor que era líder lá, São Paulo Potengi, ele ia com um chapéu de couro, uma sandália de couro, uma bolsa e tal, não sei o quê. E aquele pessoal andando, caminhando e tal. Aí o velhinho olhou assim e disse, vocês são um romeiro? Entra aqui. Na Maria. E aí a gente entrou, né? E começou a conversar e tal. E eu achei muito interessante isso. Pra mim foi muito novidade essa forma de evangelizar, não tradicional, padrão. Sim. Começou a conversar e no final ele perguntou pro senhorzinho, você entendeu agora quem é Jesus? Você entendi. Não, legal. Você entende que ele pode lhe salvar? Não, entende. Você quer que... Aí ele disse, você pode fazer uma prece? Você vai fazer uma prece agora. Aí orou por ele e tal. Aí depois a gente se identificou que era crente. Ele disse, rapaz, se você dissesse antes, você não tinha nem entrado aqui. Mas eu nunca tinha conversado com os crentes legais. Mas agora, em setembro passado, acho que setembro, eu fui pra Romaria lá no Juazeiro do Norte. E aí, como é que eu vou evangelizar? Lá, assim, eu descobri que o povo tem fé. E tem fé mesmo. Assim, sobe de joelho e tal. E aí, as missas lotadas. E eu fui na missa do túmulo do Padre Cícero. E aí, o padre pregando lá, falando a ladainha dele, as coisas dele e tal. Termina e tá todo mundo lotado. E aí, eu tinha ganhado um chapéu de couro desses de uma menina que eu tava evangelizando lá, a mãe dela, a família tinha uma loja de chapéu, eu botei, e no meu carro, quero não, obrigado, tinha uma cruz assim, de madeira, eu peguei do meu carro assim, com um amigo botou lá, botei a cruzona assim, aí eu... Ficou parecendo um Padre Cícero. Quando termina a ladainha do padre, que ele vai lá atrás, eu me levanto, tem no meu Instagram, esse vídeo, eu me levanto e falo, bom dia, gente, tudo bem? Eu sou Daniel, eu vim lá do Rio Grande do Norte e eu vim pagar a minha promessa, porque eu sou devoto do santo mais poderoso que existe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu prometi a Ele que onde colocasse os meus pés, eu falasse do amor dele. Vocês me ajudam a cumprir a minha promessa? Eita. A capela todinha, o túmulo do homem aqui atrás e tudo sim. Eu sento e compartilho o evangelho dentro da missa. Faço amigos ali. Então é um tempo muito, muito legal. Né? Então, assim, como a gente respira evangelismo, e a gente está lá em Jardim Progresso, são muitas famílias, aí cada família é uma história. Hoje à tarde eu estava na casa de uma família assim que foi uma das primeiras que se converteram, foi aquela que eu fiz o casamento, a filha dela vai fazer escola, vai fazer ETED no Rio de Janeiro. Então, eu peguei um pouquinho dessa história aí, inclusive nas redes, no seu Instagram. Dá para virar um documentário aí, porque é uma história muito bacana. Compartilha, né? Para quem ainda não conhece. A gente chega lá e a gente não sabe o que fazer. Pega, o prédio está meio abandonado, a gente vai tentar reformar, a gente queria fazer logo ETED. A gente orando para a comunidade, Deus aqueceu o coração de todos os missionários que estavam lá, que eram 3, 4. Para a gente olhar pela comunidade, como é que a gente vai alcançar essa comunidade? Eu estava estudando música ainda e tinha um menino, outro missionário, que ele adorava hip hop, dança de rua. Aí ele, cara, você ensina musicalização, eu ensino hip hop. Então a gente abre, vem 3 crianças, uma delas é Caroline, uma menina hoje está com 17 anos, mas na época era muito nova. Você devia ter 9 anos então, né? 9 anos. Eu sou de humanas. Então, e aí ela aprende lá, assim, ela começa com esse projeto. E aí esse projeto ganha nome, Grão de Mostarda, com as crianças. E aí de 3 crianças vai para 11, vai para 30, hoje são quase 100, com escolinha de futebol, aula de reforço, um monte de coisa, né? Alfabetização, e, enfim, leitura, artesanato, tanta coisa que às vezes até eu esqueço, toda semana. E aí essa menina vai crescendo e a gente vai fazendo visita na casa dos pais dela. E a mãe dessa menina, ela vinha de um relacionamento que o cara espancava ela. Ela tinha 2 filhas, que é essa Caroline e Caroline, e ela consegue fugir desse relacionamento, assim. E ela se junta com outro cara. E esse outro cara, ele perde a esposa nos braços, vítima de um infarto. E aí eles constroem outra família, tem uma outra filha. Então ali a gente vai conversando,
criando amizade, eu começo a compartilhar um pouco de Deus, um pouco do evangelho, até um dia que eu falei, quer saber, mano? Eu vou compartilhar o evangelho de cabo a rabo. Já estamos aqui há quase 2 anos. E aí eu vou perguntar se eles querem mesmo. E aí eu vou lá no quintal, debaixo de uma mangueira, que eu tava lá hoje, inclusive. E aí falo de Jesus todinho com café, violão e tal. E pergunto, vocês querem Jesus? Ela fala, Daniel, eu quero Jesus. Eu falei, não, você não tá entendendo. É seguir Jesus mesmo, eu quero. Aí eu comecei a usar as palavras da gente, né? Não, essa é da lei dos crentes mesmo. Ela disse, Daniel, eu quero ser crente. Quando eu olho pro restante da família, tá todo mundo chorando. E lá a gente ora e entrega a vida para Jesus. Foi um tempo muito especial, assim. E aí elas não sabem ler, só quem sabia ler era a Caroline. Caroline lia a Bíblia para a família. E aí eu consegui o Proclaim, que é uma Bíblia em áudio, que inclusive é com energia solar e ele consegue carregar. Eles são catadores de lixo, então eles pegam uma carroça com uma éguazinha e vai do Jardim Progresso até Extremóis, roda Extremóis todinho, ouvindo a Bíblia. E aí chega na parte de Coríntios, onde fala o casamento, ela olha assim para ele na carroça, né, e fala, ô nego, eu sou sua... Aí usa uma palavra bem chula assim, né? Eu sou sua amante, mas não falou essa palavra. Que é isso, mulher? Não, porque casado a gente não é, não. Será que o Danielzinho é padre? Aí quando eu vou lá fazer o discipulado, que agora já se converteram, né? Aí a gente tava estudando Sermão do Monte, eu acho, alguma coisa assim. Aí ela fala, Daniel, só uma pergunta aqui. Tu faz casamento? Eu disse, por quê? Ele tava escutando a Bíblia, aí falou sobre casamento, e aí eu fui entendendo que precisava casar e tal. Eu falei, mas por que veio isso aqui agora? Vocês já estão juntos. O mais difícil vocês já fazem, vocês moram juntos. Por que você pensa em casar agora? Ela disse, Danielzinho, é porque parece que a gente está fazendo uma coisa errada. Ali eu tenho certeza que é o Espírito Santo convencendo, né? Doca e Gine. Aí eu falei, olha, eu não sou padre, mas a gente vai. Peça ela em casamento, que essa parte eu não posso fazer. Solta o anel no dedo de Doca. Que aí a festa, vestido, docinho, fotógrafo, a gente dá um jeito. E aí, numa bela noite, tá bom, vou deixar. Ele tentando juntar dinheiro e tal. Ele consegue aquelas alianças de coco, de quenga de coco. Sei. E aí, dançando forró em casa, na frente de todo mundo, pede ela em casamento, fala pra gente. Aí a gente consegue tudo. Como falei, fotógrafo, docinho, lua de mel. Ei. E aí foi um impacto evangelístico na comunidade, né? Foi bem bonito. E aí, até hoje, ela vai lá. A gente começa a fazer culto na Jocum. Toda sexta-feira tem culto evangelístico. A gente chama de Sexta Básica. Porque toda sexta-feira basicamente tem culto. Cara, que extraordinário. E aí é um culto aberto para a comunidade. Então vai mãe de santo, vai gente com tornozeleira eletrônica, vai o bêbado da rua, vai as mães, os pais, vai... Então, essa sexta-feira agora quase que não cabia, gente, assim, porque a gente só tem 60 cadeiras. E teve gente que ficou em pé. Mas só de criança já dá, sei lá, muita gente. Então a gente divide nas salinhas e tal. Tudo evangelístico. É bem legal. Inclusive a gente está com um desafio agora. Eu vou aproveitar para compartilhar aqui. Talvez seja o que Deus trouxe nisso, né? Assim como eu perguntei, como é que vocês me chamaram? Coincidentemente, essa semana eu vou estar falando em outros lugares. Mas a gente recebe o prédio da Jocum Natal como concessão. A igreja tinha aquele prédio, estava meio que abandonado. A gente chega em 2017, a igreja faz um contrato de concessão para a gente. E a gente usa até dezembro de 2025 vai esse negócio. Vai esse contrato. E o que aconteceu agora? Eles se desorganizaram em relação ao IPTU e muitas coisas e tal. Enfim, eles estão querendo vender o prédio para eles quitarem algumas dívidas da igreja e mudar a igreja de local. Então, lá onde é o prédio da Jocum tem uma igreja, que eu acho que cabe umas 130, de 100 a 130 membros, tem um terreno bem grande, e aí do lado tem o prédio onde funciona a Jocum hoje, né, há 8 anos. Né? E eles querem vender tudo. O prédio que a gente está usando, o terreno e aonde é a igreja, o templo da igreja que tem mais 2 banheiros, mais um terreninho do lado. E aí eles precisam urgente para pagar essas dívidas para não gerar mais problema. E a gente começou a lançar um desafio eu botei no meu Instagram, a gente não fez ainda de forma oficial no Instagram da Jocum, mas a gente vai fazer nos próximos dias, que eles estão vendendo por R$400 mil. E aí eu creio no milagre, porque quando eu fiquei pensando, meu Deus, é muito dinheiro. Porque se eu tivesse R$20 aqui, eu não falava nem com vocês. Não, tô brincando, é muito dinheiro. R$400 mil, assim, em pouco tempo. De repente, daqui para dezembro, como é que a gente vai conseguir? Parece óbvio, falar assim, não, se eu conseguir 400 amigos, mantenedores com R$1.000, eu compro amanhã. Mas 400 é muita gente. R$1.000 é muito dinheiro. Mas aí eu estava refletindo em casa, um texto da Bíblia que fala sobre o casamento, né? De Jesus, o primeiro milagre. Isso. Vê que loucura. O bom de estudar teologia é que você vai vendo na exegese algumas coisas que não estão no texto, mas faz sentido. Olha só, não sei se você já para pensar nisso. Falta o vinho,
A mãe de Jesus falou, filho, acabou o vinho aí. Jesus, o que eu tenho eu contigo, mulher? Não chegou minha hora e tal. Aí Maria falou, faça tudo que ele mandar. Aí, nessa hora eu sou católico, eu faço tudo que Maria mandou. Maria falou o quê? Vai lá seguir e Jesus. obedecer. E Jesus fala assim, ó, enche os potes com água. Cadê? Tá, tem 6, pronto. São 6 potes com água. Cada pote cabe entre 80 e 120 litros de água. É muita água. Você já levantou um galão de 20 litros, né? Não é pesado? Você pegar 2, você quase não consegue. São 40 litros. Agora imagine 120 vezes 6. É muita água. A pergunta que não está no texto dizendo, mas é para a gente refletir. Da onde eles tiraram tanta água? Porque não tinha torneira, não tinha mangueira. Provavelmente era no poço. Qual é o tamanho do baldinho para colocar no poço para encher isso aqui? Quantas viagens foram feitas? Será que... Sem nem entender o que ia acontecer. Sem nem entender. Nunca tem acontecido um milagre. É só fé. Peraí, eu vou ouvir o cara. Ele já teve o milagre da água. Não, mas assim, ele não tinha. Foi o primeiro milagre que foi transformado. Então ele não tinha um histórico de milagres antes. Pra dizer assim, cara, esse cara cura gente, esse cara. Não tinha histórico ainda. Mano, é o filho da Maria. Ele mandou ir lá encher uns potes de pedra, ou seja, não dá nem pra levar os potes até o poço, pra ficar mais perto com um carrinho de mão, não. É de pedra. E vai encher até a borda, assim, o texto fala. E os caras vão, velho. Eu não sei quantos homens são, mas eu tenho certeza, foram muita viagem. De baldinho, no meio do casamento, os caras arregaçam a manga. E aí me fez perceber, mostrar que no milagre, Jesus conta com a gente. O nosso esforço, nosso trabalho. E eu pensei, cara, a compra da base da Jocum Natal, pra gente ter muito mais testemunhos, histórias e levar um monte de gente pro céu, nem que seja nos ombros, ela vai ser um esforço da igreja, assim. E a partir disso, dessa divulgação, outras igrejas estão conhecendo o Jocum, aí tá vindo os convites. Então eu sei que Deus está fazendo esse movimento, assim, sabe? De repente alguém que está vendo aí é algum desses caras que vão arregaçar. Peraí, é trabalho, eu quero ter parte nesse milagre. Jesus, ele nem toca na água, nem toca na taça, nem entrega lá para o serviçal. Ele só diz a palavra dele. Ó, enche com um pote. E lá e depois virou o melhor vinho que já tinha visto na festa. E fez a mesma coisa no milagre da multiplicação de pães. Os discípulos, os caras estão com fome. Ele fala, dá tu de comer, resolve você. Né? Então tem a nossa parcela também, a gente está nesse desafio. E depois que a gente conseguir, eu faço questão de voltar aqui e contar o milagre, contar o testemunho. Eu creio no milagre. A gente vai conseguir comprar lá a série da Jocum Natal esse ano. E a gente só não reforma mais, só não faz mais salas, a gente só não tem mais crianças, porque não é nossa. A partir que for nossa, a gente consegue fazer um movimento de 100 crianças virar 200, 300 crianças e família de ser 30, ser 90, 120 famílias de forma qualitativa e receber mais missionários, treinar mais missionários, enfim. Aí Pastor, para os pastores que estão nos assistindo agora, né, que também tem a chama no coração, né, que arde sobre missões, que quer fazer, quer atuar no seu bairro ou na sua igreja e tem alguma limitação, né, técnica ou de pessoas, como é que faz para lhe achar, né, e para saber como é que faz para entrar nesse barco aí de missões e aprender um pouco com o senhor? Boa. Então, se você procurar no Jocum Natal, lá tem um contato da missão, você consegue falar com o secretário e tal. E a gente tem alguns treinamentos. O primeiro é o comissionados, a gente vai para alguma igreja, inclusive a gente recebe convites, a gente vai para a igreja que chamar a gente, então a gente prepara toda a equipe e a gente faz um dia inteiro de oficinas e de aulas sobre dom, chamado, vocação, evangelismo, abordagem. Bem legal. A gente tem a ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, são 5 meses, 3 meses teórico, 2 meses de prático. A gente está tendo uma agora, inclusive. E a gente vai querer começar o Envia, que é a Escola Noturna Vida Abundante, que vai ser, são aulas só na parte da noite, também treinando para isso, né? Às vezes a gente recebe de pastores dizendo assim, olha, vem evangelizar aqui no meu bairro. Eu quero chamar a Jocum para ir lá, quase que terceirizando a missão, né? A gente não consegue evangelizar, então vamos chamar a Jocum, mas a gente não é super-herói. E Deus chamou aquela igreja, naquele bairro, naquele local. Com a visão dele, né? Que Deus confiou a ele. Então a gente vai para treinar, porque é a igreja que vai continuar ali, a igreja que vai estar lá, e de novo, fazer missões é fazer amigos. Então quem é que vai estar junto daquilo ali? Quem passa todo dia naquela rua. Oi, Dona Maria, boa tarde, tem um cafezinho e tal. Então é sobre isso aí, né? A gente equipar a igreja para avançar. É muito legal, né? Eu lhe ouviria muito tempo, viu, pastor? Porque é muito bom, muito bom. Quando você quiser aprender de Deus, chame o pessoal da Jocum, que eles vão... Pastor, eu tenho certeza, eu digo isso com muita convicção.
pela seriedade que é a Jocum, a gente já conhece um pouco da história. Eu não lhe conhecia pessoalmente, mas conhece um pouco da história. Eu tenho certeza que isso aí vai acontecer bem mais rápido do que se espera. Porque, pela seriedade do projeto, né? E assim, eu reitero o que eu falei agora há pouco. Me chama tanto a atenção, e isso dá muita credibilidade ao projeto, a intenção. A Jocum é muito séria nesse sentido, de ir lá, plantar um entendimento. Sim. E não existe barganha. Por isso que eu acredito que depois de hoje, e eu tenho certeza, como o senhor disse mesmo, eu acho que aprove ao senhor, esses dias o senhor está em alguns lugares falando acerca disso. Você que está nos assistindo, você que vai ver esse vídeo e faremos cortes acerca disso também. Procura o pessoal da Jocum, procura o pastor Daniel, não fica de fora desse milagre não. Você foi comissionado a isso também. Isso diz respeito à sua vida, diz respeito à sua casa, diz respeito ao seu ministério também. Corre lá, faz a sua parte. Você é um daqueles camaradas que foi buscar água, né, pastor? Porque eles foram participantes desse milagre. Eles foram participantes, né? Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha parado para analisar, cara, como é que foi esse movimento? Porque é muita água. E não tinha torneira, nem. Só daí você fala, ou foi no poço, ou foi no açude. Fato é que foram várias vezes buscar e encher. Muito interessante, né? Pastor, e diante de tudo isso, de todas essas demandas, como é que é para conciliar o pastor Daniel, o pai, o esposo e o filho? Como é que é isso? Como é que você consegue ser tudo isso? Então, essas coisas foram acontecendo no caminho. Primeiro era só o filho, do Zé Ronaldo, Dona Sane. Eles são divorciados hoje, mas sempre foi muito presente os dois. E aí eu vou sozinho. Quando eu vou para Jocum Fortaleza, eu conheço uma missionária. Na verdade eu conheci em Recife, e aí você viu Fortaleza, ela é de lá, Juliana. E aí eu me apaixono por ela. E aí a gente namora, fica noivo na missão. A gente trabalhou lá no Jocum Recife, naquela casa de recuperação que eu falei. A gente trabalha junto. E aí, ela terminou a TED dela, eu terminei a minha. E aí, vamos fazer o quê? A gente ora, fica debaixo de uma mangueira lá no Jocum Recife. E aí ela vai escrevendo no caderno tudo que Deus falou pra ela. E eu, no que Deus falou comigo, a gente olha assim e fala, cara, bateu. Então eu venho para Natal, faço começo a fazer faculdade de música e trabalhar com a igreja local. E aí eu vou para a igreja do Nazareno, lá a gente funda um ministério chamado Nazação, que é com evangelismo. A gente fazia lá na Toca da Raposa, atrás da igreja ali, evangelismo e tal, bem legal. Juliana subia a favela assim, a comunidade pregando para as mães dos traficantes. Era bem intenso. Isso 2013, 2014, e aí eu já fora de Jocum. Só que aí às vezes eu ia para lá só para tocar ou dar aula no Jocum Recife. E aí eu caso com ela, né? Caso 2012, a gente fica casado 2012, 13, 14, 2015 ela fica grávida. Então agora começou Daniel sozinho, Daniel marido, Daniel pai. E me deu um medo muito grande no coração, porque eu falei, cara, como é que eu vou me manter? Porque eu conhecia, até hoje eu conheço pouca gente que é missionária em tempo integral na cidade. Vivendo integralmente missionário. O desafio é esse mesmo. E agora com a criança e tal, e ela, Juliana, fica com medo, a gente se abraça e Deus, ele faz um milagre, assim, porque minha filha nasce, eu me lembro que Deus foi dando tudo. E deixa eu me lembrar aqui, em 2016 nasce minha filha, dia 11 de abril de 2016, foi muito especial. Só que foi prematuro. A Juliana, ela tem problema de pressão, então ela tomava remédio, fazia medir a pressão e tal, vai lá pegar um remédio, o que acontece? O enfermeiro fala, fica aí, você tem que ficar internado, você está com problema de pressão e tal, então nasceu prematuro o bebê, mas tudo com saúde, né, e ficou aí com 5 dias na maternidade para ela conseguir puxar a glicose e tal, a gente vai para casa. Quando a gente chega em casa, eu vou dar aula de violão, que eu dava aula de violão na igreja, quando eu recebo de um aluno de violão, cesta básica, roupa que ele trouxe dos Estados Unidos, eu queria abençoar você e tal. E eu me colocando aquela comida na despensa, e eu fiquei pensando, e eu olhando pra Ju, eu falei, caramba, que milagre, olha só, a gente tava com medo, isso é a resposta de Deus que ele tá cuidando de nós. E aí eu falei, eu tô com vontade de chorar, ela chora tal, e eu, poxa, meu irmão, Isso foi numa segunda-feira à noite. Na terça-feira de manhã, eu ia buscar a mãe dela lá em Fortaleza, para ajudar nesse primeiro começo com a maternidade, porque eu estava servindo na igreja, servindo na missão e na faculdade.
E aí a gente faz um sanduíche tal para viajar. Quando vai cedo de manhã, acordo, cadê Juliana? Tá na sala, cansada, com o bebê ainda, os olhos... E aí ela fala, ó, vai buscar minha mãe lá, tá tudo bem, não esquece o sanduíche e tal. E aí um casal da igreja veio para ajudar. A menina ia ficar com a Ju e com o bebê, e eu ia de carro com esse meu amigo fazer um bate e volta pra lá. Na estrada eu vou ligando para ver se tá tudo bem. Aí eu vou indo. Quando chega a hora de mamar, eu ligo do bebê mamar, eu ligo pra Juliana. Ela não atende. Aí eu ando mais um pouquinho, eu ligo de novo, ela não atende. Aí eu falo com a amiga que tá lá. Fulana, como é que tá? Ju? Tá dormindo. Eu falei, dormindo? Falei, não, acorda porque tá na hora do bebê mamar. Pelo amor de Deus, acorda porque o bebê tá chorando, deve estar chorando. Ah, tá chorando mesmo. Pronto, acorde aí, eu vou seguindo viagem. Quanto mais rápido eu for, mais rápido eu volto. Continuo dirigindo. Daqui a 15 minutos eu vou parar para abastecer, já ligo para falar com todo mundo aí. Aí ligo lá, passa 15 minutos, ligo. E aí, deu tudo certo? Aí disse, não, ela não acordou. Eu falei, opa, como assim? Não, a Juliana não tá acordando. Ela tá dormindo e tal. A gente tá... Então balança, belisca, joga água, tudo e nada acordando. Aí eu falei, não, alguma coisa aconteceu, velho. Pelo amor de Deus, peraí, eu ligo pro meu pai. Meu pai, ele trabalhou no PSF, né, Plano de Saúde da Família de Parnamirim. E em 15 minutos chega 2 SAMU lá. E leva a Juliana pro... Eu chego em Fortaleza, já tava perto. E aí eu com o coração aflito, falo com a minha sogra, a gente vai voltar lá e tal. A Juliana tá no hospital, tá, né? E meu pai estão cuidando dela lá. A gente volta no outro dia. Quando eu volto, chego na minha casa, cansado da viagem, assim. E cadê? Não, tá no hospital. Minha mãe tá com minha filha. Então vou lá no hospital. De repente chega na sala da minha casa meus pastores. Chega uns amigos, eu abraço meu pastor e falo, pastor Alcimar da Igreja do Nazareno, do Zona Sul. Eu tô com medo. Ele fala, eu também. A gente chora ali, aí outro pastor, doutor Feijão, não sei se você conhece. Ele fala, Daniel, a Juliana teve um AVC. Ela tá com muito sério que ela teve e tal. Ele tenta me preparar. Ali Deus podou o ramozinho. A tesoura de Deus, ele fala que ele é agricultor, a gente é o ramo, aquele que dá fruta, ele poda para que dê mais fruta ainda, né? E aí eu me lembro que eu sentei no chão da minha casa, eu falei, ô Jesus, se for para essa dor, for para te glorificar, então que eu dou até sangrar, mas que o Senhor seja glorificado. Eu vou no hospital, tô deitada na cama, aparentemente dormindo, é o cérebro dela que parou de funcionar, mas tudo funcionava, coração, pulmão. Eu oro ali e a médica me chama e diz, você é um marido? Eu falei, sou. Ela, é muito difícil, ela tem pouca chance. Eu, como assim pouca chance? Você tá pronto? Ela disse, não. Ela disse, a Juliana morreu. Ela teve morte cerebral. E eu choro assim, me emociono, porque é uma fase da minha vida onde eu tive convicção. Jesaías, né? Jesaías e Ed, de que Deus é real. Porque ele estava comigo. Eu não me senti sozinho em nenhum momento. Apesar da dor, da poda, né? Da tesoura. E aí ela fala que são 3 dias para dar morte cerebral, porque vão 3 médicos diferentes fazer o laudo e tal. E a igreja, Jocum, que eu já não estava mais, mobilizando, orando, todo mundo de joelho. Meu pastor na casa tomando um café e disse, aí, tem um violão aí, Daniel? Aí ele pega o violão, canta uma música, aí eu pego outro violão, tava aprendendo aquela música do Baruch, que fala que ele continua sendo bom. E tem uma parte que fala, chega o dia de entender até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar que ele continua sendo bom. E ali era Deus falando comigo, não. Você casou na missão, você preservou seu corpo no casamento, sua filha nasceu, mas não é com Juliana que você vai passar o resto do dia. Foi uma poda violenta, assim. Era Deus me podando. Foi um tempo muito turbulento, assim, na minha vida. Mas com, assim, toda honestidade, olhando só de vocês, Deus é real, assim. Eu não me senti sozinho em nenhum momento. E agora não era mais sozinho, era pai e só. Missionário e pai. E agora, sem a esposa. Então foram 2 anos assim, de muita confusão emocional, confusão sentimental, ministerial, mas nunca duvidei de Deus, nunca pensei em desistir da missão. Muitas dores, assim, foi um processo estranho, assim. Quando eu olho para trás, depois de 9 anos, parece muito estranho, assim, para mim, olhar aquilo ali tudo. Eu preguei no velório dela, se converteram algumas pessoas que hoje estão batizadas e tal. Deus fez um rebuliço que eu não sei nem entender. Repercutiu na cidade, a gente recebeu muita doação, fiz terapia e tal. E aí, nesse momento de luto,
foi que Deus falou comigo sobre a Jogo Natal. Só que a pior pessoa para começar qualquer projeto missionário em Natal era eu, claro, né? E aí quando me sugerem meu nome dentro do Jogo com Recife, eu falo, gente, eu sou o pior, assim. Se for procurar em Natal, assim, deixa eu ver qual é o pior para abrir, pronto. Aí, claro que vai dar errado. Jogo em Natal é claro que vai dar errado. Então, tava lá o fundador da Jocum, o Brasil tava lá, tava outros, ele na pregação, ele tava dando, como é que fala? Era 30 anos de Jocum Recife, então tava tendo várias festas, palavras. E uma coisa que ele disse o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu pensei, então pronto, de fraqueza eu entendo. O problema é que é muita fraqueza. Mais fraqueza significa mais poder. Então, pronto, de fraqueza, então era um cara viúvo, com uma filha no braço, com medo de tudo. Novinho, né? Novinho. Acho que eu tinha 28 anos, 29 anos. Caramba. Então, eu só disse sim pra Deus, assim, no meu esconderijo debaixo da cama, orando. Falei, Deus, eu vou. E aí eu tava pregando em muitas igrejas quase como uma fuga. Mas era uma fuga saudável, assim, que eu tava perto do povo de Deus. Sim. Então as pessoas me chamavam pra dar o testemunho. E assim, em poucas igrejas deu testemunho, até hoje, assim, né? Eu falei aqui porque eu acho que de alguma forma pode edificar alguém. Não é fácil para mim visitar, revisitar, né, algumas coisas. E aí, nesse tempo de luto, foi que Deus começou a florescer, assim, né? E aí, aquilo que parecia loucura, o menino que vai... Aí as coisas foram aparecendo. Chegou o prédio na nossa mão, que a gente não paga aluguel até agora, os missionários foram chegando, as vidas foram... E aí, realmente, o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza, o improvável. Passam-se 2 anos, eu conheço uma outra missionária evangelizando em Caruaru. E aí, 3 anos depois que eu fiquei viúvo, eu caso com ela, que é a Cristal, e tenho mais 2 filhas. Então, aquele que é especialista em podar, é especialista em florescer e agora muito mais frutos. Né? Aí eu sempre falo, a Jocum Natal existe não é por causa do Danielzinho, é apesar dele. Né? É apesar de mim, das minhas dores, da minha pequenez. Então, ser pai, missionário, pastoreando pessoas... sei lá, aluno, filho, a gente não faz a conta, a gente só vai vivendo, porque se a gente departamentalizar a missão, aí sempre o evangelismo vai ser o evento. Peraí que agora eu vou evangelizar. Peraí, tudo sendo que, se você olhar na Bíblia, o evangelismo é a única exceção na Bíblia sobre o tempo. Se você olhar Eclesiastes, é tempo para tudo debaixo do céu, é tempo de plantar, de colher, tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedra, há tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Aí você olha em Timóteo, Paulo fala então, prega a palavra no tempo e fora de tempo. Cara, que profundidade gigante. Pastor, desculpa aí, viu, que tá no meu coração aqui. Pelo amor de Deus. Com certeza esse testemunho, do jeito que impactou minha vida, deve estar, com certeza, falando aos corações de pessoas que estão passando por coisas. E é natural, eu tive um momento, assim, bem difícil, né? E foi divisor de águas também na minha vida. Eu perdi meu pai muito cedo, né? E meu pai era um desbravador evangelístico e eu tinha feito algumas promessas para mim que eu não ia seguir os passos dele, por não entender muita coisa, né? E eu sei que Deus falou comigo. Eu tava num congresso de jovens, né? E aí o pregador parou lá, apontou e entregou a mensagem. Eu esqueci disso, até que um dia eu tava num evento da igreja e Deus usou Leninha. E ela falou exatamente as mesmas palavras. Foi quando eu me lembrei que o que eu estava fazendo era tudo aquilo que eu disse que eu nunca ia fazer mais. Então eu sei que Deus com certeza está visitando alguns corações para que a gente não deixe chegar ao nosso coração que a gente é capaz ou que a gente é bom de alguma coisa. É Deus nas nossas vidas, com certeza, pastor. Isso é muito claro na sua vida, né? E isso serve de testemunho para a gente. Mas aí surge uma outra curiosidade. Dentro dessa avalanche de coisas, do que é missões na prática, né? Na veia, né? Com certeza, eu imagino, na verdade, né? Não posso falar com certeza, mas eu imagino que você não amanhece o dia pensando no evento de evangelismo que vai acontecer. Já é o dia a dia, né? Mas quando você vê, por exemplo, aqueles improváveis que são os invisíveis da sociedade, existem, estão ali, mas ninguém vê, né? Como é investir nessa pessoa quando nem ela acredita nela mesma? Isso no dia a dia, sabe? Eu falo isso porque hoje é muito notório a gente ver pessoas fazendo ações para justificar a ausência dela. Sim.
não participa de nada da igreja, mas quando tem algum evento, aí ele vai lá e quer... Bate o cartão, pronto. Né? Aí eu fico imaginando o manco lá, o aleijado na Porta Formosa, né? Se fosse dia de hoje, as pessoas estavam tirando um selfie lá e tal, né? Pedro vai lá e João e levanta ele. Como é isso no dia a dia, você pegar na mão daquele lá que tá só à porta do templo esperando vir a esmola e dizer, levanta aí que você vai entrar comigo e vai cultuar lá dentro, né? No dia a dia, na prática. Acreditar mais nele do que ele mesmo. Nem ele acredita mais nele. Na verdade, você falar de Jesus e pregar para os pobres sem holofote, sem selfie, sem celular, não tá na moda, né? Ninguém, vamos ser honestos, ninguém tá nem aí para esse povo. Não tá, são invisíveis. Nem a prefeitura, nem o governo. Eu tô lá no olho do furacão, eu vejo as pessoas clamando, assim, vendendo almoço para comer a janta. Então, ninguém tá aí para eles, né? Mas como eu falei, fazer missões é fazer amigos. Eu não acordo, como você falou, hoje eu vou evangelizar. É claro que eu vou evangelizar, é óbvio. E aí tem os os pobres, os mais pobres entre os pobres. E tem os evangelismos que são assalariados, sabe quem é? O caixa do supermercado, que você tá lá comprar a batatinha, você pede na nota, senhor, não, aí geralmente tem o nome da pessoa, atendente, a Jaqueline, aí, ô Jaqueline, boa noite. Na hora desse movimento que ela tá lá o dia todo, assim, você fala o nome dela, ela já para. Alguém percebeu meu nome e percebeu que eu sou uma pessoa, que eu não sou uma máquina. Não faço parte da máquina, né? Já faço parte. Então, às vezes eu faço isso. Quando eu tô com amigos assim, eu falo, quer ver essa mulher, ela olhar pra mim, ela já dá um sorriso, ou esse atendente, o cara que tá no posto de gasolina, fala, meu irmão, como é que você tá e tal, e o cara falou, se eu te conheço, cara, você nem me conhece. Mas eu conheço alguém que te conhece, nós tem um amigo em comum. Quem é? O cara, você conhece não Jesus, aí já vai falando. Então, eu não paro para, como eu falei, para o evento. Mas como é que evangeliza aqueles que não se acham dignos? Eu vou falar, aqui eu não posso falar nomes, por causa do sim, né? sim. Mas eu estou num processo, já faz uns 3 ou 4 anos, que eu estou evangelizando dentro de um terreiro. Sim. Né? Então, essa semana eu estava lá e ela não se sente digna. A mãe de santo não se sente digna de Jesus. Assim, ela fala, como é que Jesus vai... eu vou pro inferno... Ela admite, assim. Ela já está conformada. Eu vou pro inferno de tobogã. Assim, eu não... E aí eu fui explicando para ela que é para os doentes que Jesus veio. Ele veio mesmo para quem está cansado, sobrecarregado. É para isso. Jesus falou, cara, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. De pobre para pobre, a gente estamos juntos. Porque... Aí ela fala assim, mas olha, eu não sei, eu tenho tanta coisa errada. Eu falei, eu também. A gente não vai para o céu porque a gente é uma boa pessoa. Uma vez perguntaram para um podcast assim, né? Perguntou pro católico, né? E aí, você acha que vai pro céu ou pro inferno? Não, eu vou pro paraíso, claro. Por quê? Porque eu rezo o texto, eu rezo a Ave Maria, eu faço minhas boas obras. Se eu morrer hoje, eu vou pra eternidade. Aí pergunta pro espírita, né? Não, eu vou para o paraíso também, porque eu faço a minha caridade a ponto de elevar o meu karma, sei lá, e aí eu ser reencarnado e até chegar no paraíso. Com certeza eu vou pro paraíso. Pergunta pro muçulmano, não, eu vou pro paraíso. Aí pergunta pro crente, o verdadeiro crente, né? E aí, você vai pra onde? Aí o cara fala, eu vou pro paraíso. Resposta igual a todo mundo. Por quê? Porque eu sou todo errado. Em pecado concebeu minha mãe. Olha, se eu colocar na televisão aqui os meus pensamentos, eu tenho vergonha de mostrar pro meu melhor amigo. Aí o cara do podcast, não, peraí. Todo mundo falou aqui que vai pro céu porque faz o texto, porque entrega sopa, porque faz caridade e tal. Evoluiu, melhorou. E você, por que você não... você falou que você é todo errado. Eu falei, pois é, como é que você vai pro céu? Porque eu vou pelo sacrifício de outro. Eu vou por causa de Jesus Cristo. Então, para ela entender que o que a gente segue é uma pessoa, o evangelho é uma pessoa, não é uma placa, não é religião, não é nem jocum. É muito difícil, mas aí tem intencionalidade. Aí, estrategicamente, a gente tem que escolher algumas coisas. Por exemplo, eu não acordo e falo, vou evangelizar, mas naquele dia eu escolho, agora eu vou renunciar tempo. Eu vou renunciar o meu nojinho, às vezes, porque você está num canto, às vezes, que o café é feito numa água que está lá na chuva. E a mulher pega, as meninas tudo brincando, tomando banho naquela água, numa caixa d'água que está no quintal. Ela pega, vou passar o café, viu, Daniel? Então eu vou renunciar para sentar na mesa com essas pessoas. E aí, só que aí que você pensa, ela fala assim, você foi o primeiro crente que entra na minha casa. A minha mãe nunca esperava um crente em casa. Quando viu o pastor dando panfleto, ela dizia, isso aqui é dinheiro? Eu quero não. Que a mãe dela que levou a candomblé veio muito pela oralidade, né? É ancestrais, é o avô, a mãe, não sei o quê.
E eu fui o primeiro crente. E aí as pessoas perguntam, mas como você conseguiu lá? Naquela casa, que a própria comunidade falou, não, eles não vão pro culto. Você não vai entrar lá. Daqui a pouco eu tô lá, tomando café com eles e tal. Porque é fazer amigos. Né? Então, e entender também, se eu não for, não vou dizer que a gente é o bonzão, né? Mas quem é que vai? Deus pode levantar outro. Mas que privilégio eu poder sentar na mesa com aquela mulher, ouvir as suas histórias, ouvir a sua religião e dizer, então, eu tenho uma boa notícia. Porque apesar dela ser uma autoridade na religião dela, ela tem uma convicção de que ela vai para o inferno. Ela mesma fala, não é eu que ensinei para ela, não. Ela tem esse entendimento. Mas aí quando eu falo sobre a mesa, ela se sente assim pequena. Aí eu estava lá sexta-feira. Aí ela falou assim, mas como é que pode? Porque no Candomblé a gente veste branco, a gente então... No Jesus, você dá o dízimo, você pode ir para a igreja, tudo. Você não vai comprar a sua salvação. Porque você vai por ele. É por causa dele, é a ponte. Então, construir uma mentalidade de que Jesus é o centro da nossa história é difícil. Então, acho que eu tenho o trabalho mais de reevangelizar essas pessoas do que evangelizar, porque elas aprenderam Jesus do jeito errado. É o Jesus que está fazendo um milagre na quarta-feira à noite do culto do milagre urgente lá naquela igreja tal. E reconstruir é muito mais difícil. É muito mais difícil. A Doca mesmo, a primeira vez que fui lá no quintal da casa dela, ela catadora de lixo, eu falei, vamos orar. Ela, mas aqui? Não, aqui não dá certo, que era bagunça que está na minha casa. Porque ela aprendeu que oração é feita lá no altar da igreja tal, no horário tal, que o pastor vai chamar as pessoas para o milagre urgente. Ela não acha que Jesus era digno de sentar ali com ela. Aí ela hoje aprendeu, né? Então, os invisíveis estão aí. Aí o ruim, assim, o que corta meu coração, é saber que um monte de gente não está nem aí. E aí tem um negócio, se das últimas palavras que Jesus falou antes de subir os céus foi o quê? Ele poderia dizer, atenção igreja, faça um púlpito mais legal, faça estacionamento, pinta a parede e tal. Ele poderia dar várias instruções. Né? Ou então dizer, marido, sejam fiéis às suas esposas, esposas, sejam fiéis às suas maridos. Várias coisas boas até. Mas a última coisa que ele disse, ei, agora vai pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Se isso é um mandamento, aí você falou assim, nem todos são evangelistas. Eu concordo, assim, tem dons ministeriais. Mas como filho de Deus, é natural que a gente compartilhe a nossa fé. Temos uma missão. Intencional. E se é um mandamento e a gente não faz, a gente está em pecado de rebeldia. E aí o nosso silêncio é uma... Pecar por negligência é muito ruim. E aí se você pensar... Pecar é ruim de todo jeito, né? Não tô alguém diz, olha, por negligência é ruim. Não, pecar é ruim de todo jeito, mas por negligência... Negligência é pior. Então o nosso silêncio é uma agressão. A missão que Deus nos mandou como comissão. A grande comissão virou a grande omissão. Eu comecei Jocum aqui ouvindo de pastores e de missionários frustrados dizendo que Natal era um cemitério de missionários. E eu falei, gente, tem que parar com isso, velho. Acredito que eu já ouvi isso aí também. Mas então, quando você vê, são poucos missionários, mas aí é um grito que a gente está falando, gente... De pregadores também. Eu já ouvi falar de pregadores também. Pastor, eu estou estático aqui diante de tanta coisa, mas é aquele estático bom. Né? O tempo, a gente diz aqui, o tempo é crente também. O relógio é crente, mas passou, né? Meu Deus do céu. Entendo porque ele disse que viraria a noite tranquilo. Vamos marcar um podcast de vigília. Pronto. Cada vídeo fica aí a noite todinha. Né? Eu queria fazer uma última pergunta ao senhor. E isso diz respeito muito à sua vida. Embora depois do que o senhor falou aqui, eu não sei mais como que o senhor separa. Eu acho que não existe secularidade, missões, não existe mais. Já está tudo... simbiose. Já está, não tem como. Mas existe um sonho ainda no seu coração? Rapaz, tem alguns. Eu tenho muitos, assim, uma lista. Mas o meu sonho é morrer como missionário, assim. É um sonho que eu tenho. Eu sei que não é uma fase, porque está faltando. Então eu penso assim, cara, enquanto eu tenho fôlego para respirar, e se não fosse Jocum, sei lá, a gente faz uma banda e fala de Jesus na banda. Se não tem banda, eu pego um quadro, alguma coisa para anunciar e estimular outros a fazerem o mesmo, né? Então esse é um sonho, assim. Eu não quero que o que eu viva hoje seja uma coisa temporada, assim, só uma temporada. Embora quase que desde que eu me converti até agora que eu trabalho com isso, né? E engraçado que, embora é muito cansativo, assim, as dores de um missionário é muito profundas, às vezes até solitárias.
Sim. Mesmo entre os missionários, a gente está junto, são 9 missionários em tempo integral. Hoje mesmo eu estava fazendo almoço com uma missionária lá, a gente estava falando isso. Cara, tem algumas dores que a gente compartilha com os outros, a gente chora uns com os outros, mas tem umas que eu posso falar para você aqui, e as suas que você pode falar comigo, eu nunca vou entender. É muito solitário. Então, deixa eu me lembrar aqui, pegar o fio da meada. Então, o meu sonho é que... Eu nem sei porque eu falei isso, mas enfim. Mas é viver missões de forma integral, que não seja, como eu falei, embora tenha as dores, mas eu não quero que elas me paralisem, mas que fortaleçam para avançar. Então, apesar disso, parece que meu coração está queimando cada vez mais. Eu já estou terminando esse podcast querendo abastecer meu carro lá para falar de Jesus para um frentista. Quando a gente fala de Jesus, né, a gente vai anunciando. Eu tenho um sonho de que as minhas filhas, assim, falei, eu quero Jesus mesmo por conta própria, porque filho de missionário e pastor, por muito tempo, eles começam a seguir o Jesus do pastor, do pai. O Jesus... Aconteceu 2 coisas engraçadas, né? Uma um tempo atrás, outra semana passada. Há um tempo atrás, na escola da minha filha mais velha, perguntaram para ela assim, o que cada um quer ser, né? As crianças. E perguntou, falou, quer ser o quê? Eu quero ser bailarina. E você, quer ser não sei o quê? Aí perguntou para minha filha, né, professora? E aí, Nina, você quer ser o quê? Já sei. Você quer ser missionário, né? Igual seu pai e sua mãe. Ela disse, não, missionário eu já sou. Aí a professora falou comigo, eu fiquei todo orgulhoso, né? Esses dias perguntaram pro meu filho o que é que os pais deles eram. Aí ele disse, não, meus pais eram pastores. Aí botaram ele para ser Jesus na peça. Eu digo, tá vendo? Não foi dizer. Foi o que levou a cruz. Tem disso. E a outra vez foi agora culto da Páscoa na minha igreja. Eu estava no berçário com a minha filha de 2 anos. Na salinha do lado estavam todas as crianças e iam celebrar a ceia. E aí o meu pastor presidente estava viajando, estava Eliésio, né, o pastor pregando. E aí a tia da salinha falou assim, olha, eu vou chamar o pastor aqui para celebrar a ceia. Eu nem sabia. E aí eu tava lá com minha bebê no berçário e falei assim, pastor, vamos celebrar a ceia para as crianças ali. E aí eu chego, um suquinho de uva, assim, uma caixinha, tá, um pãozinho, um saquinho todo organizado. Aí minha filha olhou, oxe, é o meu pai. Então, mas eu não queria que ela seguisse o Jesus do papai, mas que elas tivessem um encontro real e pessoal. Meu pai encontrou Jesus antes de mim, eu ia para a igreja com ele, eu estava entendendo algumas coisas das escrituras, mas eu não tinha encontrado pessoalmente Jesus. Então, hoje, independente do meu pai e da minha mãe ter Jesus, eu tenho um encontro com Jesus. Então, é um sonho que eu tenho, assim, né? Que aí, se pegar o histórico da minha família, não é uma história bonita de ver, assim, dos meus avós. Então, muita traição, adultério, divórcio. Aí, junta eu e meus 2 irmãos que já são adultos e casados, a gente senta assim e diz, olha, nós somos família, vocês têm sua família, e a gente vai lutar. Acabou esse negócio de divórcio, não sei o que lá, então nós vamos lutar. Jesus chegou na nossa geração. Então todo mundo se converteu. Então a partir daqui vai ensinar para os nossos filhos, se eu morrer, minha esposa morrer, você por favor cuide das minhas filhas e vice-versa. Então a gente tem como missão, é um sonho que eu morra com Jesus, pregando o evangelho, meus irmãos e filhos, e a gente mudar a geração da minha família. Amém. Que coisa maravilhosa, Davi. Muito bom, muito bom. Agora eu queria fazer com o senhor uma brincadeira rápida que chama um bate e volta. Tá bom. Às vezes nem funciona muito como bate e volta não, mas às vezes dá certo. Eu lhe digo uma palavra e o senhor me responde com uma palavra o que é que lhe vem à mente. Eita. Né? Eu acho que vai. Quando o senhor escuta a palavra evangelismo. Constante. E a palavra céu? Casa. Sociedade. Doente. E a palavra missão? Urgência. Jesus Cristo. Tudo. Aí já completou, Aí aí já... Meu Deus do céu. Quando eu penso em Jesus, como eu falei, né, é muito forte isso para mim. Talvez as pessoas nem entendam, mas não tem nada mais valioso, mais poderoso do que Jesus. E assim, quebra meu coração. Só para terminar. Assim, eu me agonizo em dor quando eu vejo pregadores ou missionários reduzindo o evangelho de Jesus a um milagre. Reduzindo o evangelho a, olha, você vai ter a prosperidade, As pessoas perguntam assim, não, porque... Alguém perguntou para mim agora essa semana, Daniel, será que a mulher samaritana não ficou frustrada porque Jesus não salvou o casamento dela? Eu falei, não, ela vivia uma vida de frustração. Quando ela encontra Jesus,
Cara, ela já tem tudo que precisa quer ir para Jesus para ter a bênção, para ter o carro, para ter o dinheiro, para ter a promoção. É legal ter essas coisas, não estou dizendo que essas coisas são, por essência, ruim, mas eu não vou para Jesus para ter essas coisas. Se eu tenho Jesus como centro, a minha pergunta é, por que eu quero essas coisas? Por que a minha alma anseia por essas coisas? Se eu já tenho tudo que eu preciso. Se Cristo, como eu falei, é tudo, tudo significa tudo. Então, eu visto o que eu visto por causa de Cristo. O carro que eu tenho por causa de Cristo. Seja ele o carro do ano ou seja a carroça. É por causa de Cristo. Então eu não vivo para ter essas coisas. Uma vez um amigo meu perguntou, Daniel, como é que você consegue? Você é missionário em tempo integral e você tem carro, você tem uma casa própria, você tem 3 meninas para criar e menina gasta mais do que menino, né? Como é que você consegue? Porque eu trabalho, não sei o que lá, e eu não consegui comprar, pagar meu carro, eu não tenho casa própria e tal, e eu trabalho muito para isso. Eu falei, é por causa disso. Você trabalha para, no final, ter essas coisas. Se eu já tenho Cristo, eu não trabalho para isso. Se for passar essas coisas, você jogador de futebol, você cantor de sertanejo, de forró, alguma coisa, eu trabalho para anunciar Cristo. Aí Deus começa a... Não, acho que para um missionário que anda muito para ele, é legal um carro. Mas também não vou dar muito chique, não, senão ele é muito, vai descer. Aí me deu um Palio 2008. Mas ele tem uma família grande. Eu vou abençoar com uma casa. E faz 3 anos que Deus mandou uma casa para minha família. E eu sei que tem um monte de gente que trabalha a vida toda para ter uma casa própria, está quitada. Aí você vê como é que é isso? Igual o Chicó, não sei que foi assim. É papai. Milagre de Deus. Então, se eu tenho Jesus, ele é tudo, com casa, com carro, sem carro, com dinheiro, sem dinheiro, não interessa. Porque eu já tenho tudo que eu tinha que achar nesse mundo, eu já achei. Uma sociedade doente, eu encontrei um Cristo que traz cura. A missão é urgente, para tirar essa sociedade doente para a cura que é em Cristo. Né? Amém. É isso. Pastor, para fechar com chave de ouro, eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e deixasse as suas considerações finais e também fizesse o convite para que o pessoal que esteja assistindo possa também acessar as redes sociais, tanto as suas como da Jocum Natal, e se enganjar naquele projeto que todos nós estamos envolvidos e estamos inseridos, independente dos 5 ministérios. Sim. Nós fomos comissionados a isso também. Por favor, fique à vontade. Aquela câmera ali, isso. Né? Então, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Foi um privilégio ter você aqui na mesa com a gente. A gente está feliz demais com isso. Para saber mais, tem muita coisa no meu Instagram sobre evangelismo, evangelizando em todo canto lá. Você olha lá, danielf.almeida. Então me segue lá que eu te sigo de volta. O que mais? Tem na Jocum Natal, só colocar no Instagram lá, Jocum Natal, você vai ver as coisas que a gente faz, as crianças, as famílias que a gente evangeliza, os nossos desafios. A gente está no desafio da compra do prédio lá, inclusive a gente vai fazer um slogan, vai fazer a arte, vai começar a divulgar mais forte. Então, primeira mão, vou dizer já o nome aqui. Sim. O nome é O Milagre Já Começou. Amém. Porque a gente nem conseguiu divulgar, a gente já começou a entrar, assim, graças a Deus. Então, o Milagre já começou. A gente está engajado nisso aqui. Eu acredito que nesse ano a gente consegue. Eu quero voltar aqui de novo para testemunhar. Então, você que está assistindo, se você não vai esquecer de tudo que eu falei aqui, só diga uma coisa: vá pelo mundo todo e pregue o evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Valeu, obrigado. Você esteve conosco até aqui, não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e abençoar outras vidas. Até o próximo Na Mesa Podcast. Deus abençoe. Paz.